Você já parou para pensar em como os jogos indies estão dominando o cenário? Só para você ter uma ideia, em 2025, dos 5 jogos mais bem avaliados no Metacritic, 4 são indies: Hades 2, Clair Obscur, Blue Prince e Hollow Knight Silksong. Todos feitos por pequenas equipes com orçamentos limitados, mas que conseguiram de algum jeito mexer com milhões de pessoas. E aí fica a pergunta: por que esses jogos são tão bons? Será que eles realmente merecem notas tão altas? Ou existe algo neles que os grandes jogos já perderam? Hoje eu quero responder a isso, entender por que os jogos indies são tão bons e os que os torna diferentes dos grandes títulos AAA. Hoje, o termo indie se tornou cada vez mais comum na indústria dos games, mas mesmo assim, muita gente ainda não sabe exatamente o que esse termo significa. Indie vem de independente. São jogos feitos por uma única pessoa, como é o caso de Balatro, indicada a Game of the Year do ano passado, ou por um grupo pequeno de pessoas. Não existe um número mágico que difere o indie do AAA. O que muda de verdade é o orçamento. E geralmente, essa diferença de orçamento é bem grande. Jogos como Hollow Knight, Undertale, Celeste, e Ultra Kill. São ótimos exemplos. Projetos pequenos, feitos com recursos limitados, mas que conquistaram milhões de jogadores e renderam fortunas. Com o tempo, o termo indie acabou se associando muito a jogos pixelados e de escopo menor, por serem, em teoria, jogos mais fáceis de produzir. Mas isso é errado. Dave the Diver, por exemplo, não é um jogo indie, mesmo tendo visual pixelado, já que teve o apoio de uma empresa bilionária por trás do seu desenvolvimento. Por outro lado, Clair Obscur, por exemplo, feito por um pequeno estúdio francês com pouco mais de 30 pessoas e demorou mais de 7 anos para ser concluído, e mesmo assim é 100% independente. O resultado? Uma verdadeira obra de arte. O processo de desenvolver um jogo é algo incrivelmente complexo. Envolve programação, design de fases, direção de arte, trilha sonora e etc. Cada detalhe precisa funcionar junto para criar uma boa experiência para o jogador. E é justamente aqui que começa a diferença entre um jogo AAA e um jogo indie. As grandes empresas que dominam o mercado não pensam primeiro na experiência do jogador. O foco é o lucro. Fazer o máximo possível com o mínimo de investimento. E essa mentalidade destrói os próprios jogos. Estúdios apaixonados e criativos acabam sendo fechados por corte de gastos, como aconteceu com a equipe do Hi-Fi Rush. Enquanto isso, milhões são despejados em títulos apressados, lançados cheios de bugs. Jogos cujo marketing é tão agressivo que chega a deixar as pessoas exaustas antes mesmo do lançamento. A gente tá olhando pra você, Bethesda. No final, essa busca cega por lucro cria mundos belíssimos e tecnicamente impecáveis, mas vazios por dentro. E a culpa não é dos desenvolvedores, é das empresas que não dão liberdade criativa. Na ilusão do sucesso financeiro, essas obras-primas, tecnicamente falando, são emocionalmente frias e vazias. É como se os grandes estúdios tivessem esquecido que jogar é, acima de tudo, sentir. Já os jogos indies seguem outro caminho.
Eles não têm prazos rígidos nem acionistas cobrando resultados. Podem ser feitos no tempo certo, o tempo da paixão. A Team Cherry, por exemplo, está há 7 anos desenvolvendo Silksong, porque quer aproveitar o processo e não apenas terminar o produto. Sem muito dinheiro, o que sobra é o que mais importa: amor, vontade e propósito. Os grandes estúdios ainda não entenderam que não é preciso um gráfico absurdo nem uma história de 80 horas para tocar o jogador. Às vezes basta uma simples narrativa, mas uma narrativa humana. Jogos como No Case to Remain Salvaged, One Shot, Mouthwashing, Firewatch, I don't give a shit. Please. Fine. I don't think we're safe. This job is not safe. Don't be dramatic. e Road 96. I've been kept inside so long. I've lost sight of right and wrong. When you left, Mostram exatamente isso. Experiências pequenas, mas que falam direto com o coração. Outros, como Outer Wild, Blueprints, Lorelei and the Lazy Eyes, I have been asked to approach you about a project related to events in 1847, 1963, 2014, and one happening in the very near future. At least 2 individuals in Europe are confirmed to be involved. São experiências que mudam até sua forma de ver o mundo. São sentimentos difíceis de descrever, porque só sabe quem sentiu. E é aí que mora a verdadeira diferença. Os jogos indie ainda têm alma. Eu espero que depois desse vídeo você consiga entender um pouco da paixão que as pessoas sentem por jogos indies. Esses jogos não são apenas entretenimento, são experiências que mudam vidas. Não é raro ver alguém comentando que Outer Wilds mudou a forma de enxergar o mundo. E honestamente, isso acontece mesmo. Jogos assim nos lembram que videogame é arte, é emoção, é conexão. E é por isso que a gente, como comunidade, precisa valorizar esse tipo de projeto e também cobrar quando as grandes empresas entregam menos do que prometem. No final do dia, quem sustenta a indústria somos nós, os jogadores. Então, da próxima vez que você vê um jogo caríssimo, mas sem alma, pense bem antes de apoiar, porque você não é palhaço e o seu tempo, assim como o amor do desenvolvedor, também tem o seu valor. Mas os que falam com você e os indies continuam sendo exatamente isso.